Olá a todos e a todas, aqui professor Vinícius, dando início a mais uma das nossas videoaulas para complementar as ideias que nós estávamos tratando a respeito da eletrosfera na aula passada, né? Então, nós começamos a comentar alguns estudos que estavam sendo feitos, né, a respeito do comportamento do elétron dentro da eletrosfera, né, aquela região tipificada por Rutherford como sendo formada de um imenso vazio onde os elétrons estavam lá se movimentando constantemente. E como ele não soube explicar alguns fatos relativos ao elétron, foi necessário, então, se melhorar as ideias conceituais, né, sobre o comportamento de partículas, para que surgissem, então, as explicações convincentes e cientificamente, né, comprovadas a respeito do comportamento do elétron. Então, o que faltou a Rutherford naquela época, em termos assim de uma fundamentação científica, né, porque as leis da física clássica não respondiam o comportamento do elétron, sobrou a Bohr, né? Porque quando Bohr lançou a explicação dos elétrons, já havia sido lançados os fundamentos da física quântica, né? O Max Planck, né, começou a estudar as transferências de energia que podiam acontecer e ele percebeu que em determinados fenômenos a energia podia se transferir em pacotes constantes, né, de energia. E dentro dessa concepção, Bohr lançou esses fundamentos dentro da eletrosfera e começou a explicar o comportamento do elétron dentro desse prisma, dentro dessa nova parte da física que havia surgido, né? Então, Bohr teve a chance de explicar o comportamento do elétron porque surgiu novas informações, novas leis, né? Novo conhecimento científico, e ele, então, incorporou essas leis ao comportamento do elétron e lançou uma série de postulados, uma série de ideias para explicar o comportamento elétrico, que foram vistos, né, na aula passada. E nós lançamos as ideias até chegar à noção de orbital, né, que foi estabelecida pelo nosso amigo chamado de Schrödinger. Então, a partir daí, a gente vai retomar o raciocínio para continuar fundamentando algumas ideias relativas à eletrosfera. Então, vamos retomar lá aquela nossa apresentação da aula passada, né, para que nós possamos, então, dar seguimento, dar complementação aos conceitos novos que foram gerados, né, a partir das ideias de Schrödinger, né? Então, Schrödinger criou a noção de orbital, como a gente viu, a gente frisou aqui, e em cima dessa noção, ele determinou matematicamente as prováveis posições dos elétrons dentro da eletrosfera, e na resolução dessa equação aí de onda que ele propôs, né, para tentar localizar os elétrons, surgiu uma série de informações numéricas, né, de dados matemáticos que ele chamou de números quânticos. Números quânticos vêm porque cada posição dessa, na realidade, corresponde a uma certa quantidade de energia associada à posição ou à provável localização do elétron. Então, são esses números quânticos que nós vamos, a partir de agora, tentar explicar para vocês, né? Então, nós temos uma série de 4 números quânticos. E esses 4 números quânticos serão agora abordados a partir deste momento. Vamos lá? Então, esses números quânticos são códigos matemáticos relacionados, né, que se relacionam às energias do elétron. Então, não esqueçamos que toda e qualquer posição que o elétron venha a tomar dentro da eletrosfera depende do quantitativo de energia que ele apresenta. Por isso que o Bohr, né, quantizou as quantidades de energias associadas a cada nível que aparecia na eletrosfera. Assim como também Sommerfeld, quando determinou a ideia dos seus subníveis de energia, também tipificou cada nível desse com um certo percentual energético. Então, toda e qualquer posição que se trata a respeito do elétron dentro da eletrosfera está lá associado um teor energético. E esse teor energético, essa quantidade de energia, pode ser descrita através dos chamados números quânticos. De modo que eu tenho aí 4 números quânticos, né? O primeiro, que é chamado número quântico principal, que eu represento pela letra N, minúscula. O número quântico secundário, que também alguns chamam de azimutal, que nós representamos pela letra L, minúscula.
o número quântico magnético, que é o M ou ML, e o número quântico de spin, que é o S ou MS. Então, esses 4 números quânticos, né, procuram, de certa forma, tipificar ou determinar ou caracterizar algumas informações pertinentes ao elétron. Então, vamos lá. Número quântico principal, representado por N. O que é que ele nos indica? A princípio, ele vai nos indicar qual o nível de energia do elétron. Então, nós encontramos para o elétron uma quantidade infinita de níveis de energia. Então, o número quântico principal variaria os seus valores nesse teor. Ele começa com 1, mas pode variar até o infinito, porque, de acordo com as concepções do Bohr, eu posso encontrar infinitos níveis de energia nas eletrosferas. Porém, nós conhecemos para os átomos atuais 7 níveis diferentes. Então, para cada nível desse, se adota o número quântico. Então, eu vou ter, para o primeiro nível, o número quântico principal 1, para o segundo nível, o número quântico principal 2, para o terceiro, o 3, para o quarto nível, o 4, para o quinto nível, o 5, e assim sucessivamente. Então, o número quânticos conhecidos hoje totalizam 7. Vai de 1 até 7, porque eu conheço 7 níveis diferentes nas eletrosferas. Então, a ideia do número quântico principal procura frisar para a gente qual seria a energia que o elétron tem associada ao seu nível, né? Então, cada nível desse, a energia vai crescendo ao longo dele, né? Então, não esqueçamos que o número quântico começa com 1, com 2, com 3, mas um elétron que tem número quântico principal 2, ele representa mais energia que aquele que tiver número quântico principal 1. E assim, quem tiver número quântico principal 3, teria mais energia que quem tem o número quântico principal 2. Então, a energia cresce ao longo dos números quânticos, das camadas mais internas para as camadas mais externas. Então, se ele disser, o elétron está na camada K, eu já sei que a camada K é o primeiro nível, portanto, o N desse elétron vai ser igual a 1. Se ele disser, não, o meu elétron está localizado lá na camada N, aí eu já sei que a camada N equivale ao quarto nível de energia, portanto, o número quântico principal deste elétron vai ser igual a 4, ok? Então, há uma relação entre camadas, níveis e números quânticos principais. Se ele me disser assim, olha, o número quântico principal deste elétron equivale a 6. Qual é a camada dele? Eu já sei que a camada dele vai ser a camada P. Então, há uma relação bem estreita entre camada, nível e números quânticos principais. Ok, meus amigos? Então, está aí descrito o primeiro número quântico que a gente está definindo para vocês. Número quântico principal, representado pela letra N, indicando lá qual é o nível de energia do elétron. Em seguida, vem aí o número quântico secundário, também chamado azimutal, representado pela letra L. Então, quais são os valores de L? Para cada subnível, o L vai ter um determinado valor, ok? Então, por exemplo, sempre que eu tiver um subnível do tipo S, eu já sei que o L vai ser igual a 0. Sempre que eu tiver um subnível do tipo P, eu já sei que o L vai ser igual a 2. Isso aí é codificado, tá? Sempre que eu tiver num subnível D, o L vai ser igual a 3. Subnível do tipo F, o L vai ser igual a 4. Do G vai ser igual a 5. Do H vai ser igual a 6. Do I vai ser igual a 7. Então, esses são os valores dos números quânticos secundários associados a cada um dos subníveis, ok? Então, para as camadas, eu teria a seguinte indicação. Se eu tiver na camada K, eu só vou ter a presença de um subnível S. Então, quem está na camada K, os elétrons vão estar posicionados no subnível do tipo S e o L dele vai ser igual a 0. Se eu estou na segunda camada, por exemplo, que é a camada L, na camada L você vai ter 2 subníveis, o S
e o P. Então, esses subníveis S e P vão ter os números quânticos 0 sempre para o S e 1 sempre para o P. Então, esses valores eu já tenho que guardar. A partir de agora, se ele me disser o elétron está num subnível D, eu já sei que nesse subnível D, o L vai ser igual a 3, ok? Se ele estiver no subnível F, o L vai ser igual a 4. De modo que eu tenho, como a gente já falou anteriormente, né, os subníveis teóricos, que são aqueles que poderão acontecer, que incluem do S até o I, né? S, P, D, F, G, H, I, e os que são conhecidos para os átomos atuais, que é o S, o P, o D e o F. Então, para os átomos atuais, nós só encontramos esses 4 subníveis, mas, de acordo com as ideias de Sommerfeld, eu posso encontrar também os subníveis teóricos, que é o G, o H e o I. Tudo decorre da quantidade de elétrons que a gente pode encontrar, né? Nós vimos lá no início do nosso bate-papo que o Heisenberg conseguiu determinar uma equação matemática para definir a quantidade máxima de elétrons que poderia ter nos níveis, né? Então, por exemplo, no nível 7, eu poderia ter 98 elétrons, teoricamente, mas não existe átomos que, na atualidade, contemple essa quantidade. Portanto, por enquanto, eu não vou usar ainda os subníveis teóricos. Eles existem, mas não estão ainda em uso, porque não tem átomo com essas quantidades tão grandes, né, de elétrons nos níveis que a gente conhece. Por exemplo, no 5º nível, eu teria a possibilidade de colocar até 50 elétrons, mas na atualidade eu não encontro 50 elétrons para os átomos conhecidos. Portanto, você não vai encontrar os subníveis teóricos, vai encontrar só os subníveis conhecidos, ou S, ou P, ou D, ou F, ok? Em cada um desses subníveis, desculpe, tem uma quantidade máxima de elétrons. Então, veja aqui, ó, que nós colocarmos a expressão que você tem para determinar a quantidade máxima de elétrons dentro do subnível de energia. Então, essa expressão aqui, ó, 2 que multiplica 2L mais 1. L, não esqueça, que é o valor do número quântico secundário, que determina o tipo de subnível na qual o elétron está posicionado. Se ele me disser o elétron tem número quântico secundário 1, então eu já sei que ele está no subnível P. O elétron tem número quântico secundário igual a 3. Eu já sei que ele está num subnível do tipo D, ok? Então, há sempre uma relação do tipo de subnível com o número quântico secundário. Se ele disser, o elétron está num subnível do tipo F, me perguntar, qual o número quântico secundário dele? Eu já sei que é 4, ok? Então, os números quânticos variam 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D, 3 para o F, ok? Então, quando falar F, eu já sei que o L é 3. Quando falar D, eu já sei que o L é 2. Se falar G, eu já sei que é 4, e assim sucessivamente. Ok, meus amigos? Está aí a forma de você calcular a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. No S, daqui a expressão 2 que multiplica 2L mais 1. Como no S o L é 0, então fica 2 vezes 0, que dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 vezes 2. 2 elétrons no máximo no subnível S. Então, no S só cabem no máximo 2 elétrons. Se eu for para o P, no P o L vale 1 para o P, né? Então, eu teria 2 que multiplica 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, 3 vezes 2, 6, de modo que eu tenho que guardar essas quantidades máximas presentes em cada um dos orbitais. Essa é a quantidade máxima, mas não quer dizer que todo átomo vai expressar sempre esse valor máximo nas posições que ele tenha na eletrosfera.
Por exemplo, pode ser que um átomo tenha uma posição, por exemplo, de 2p5. É possível? É, porque no P cabe no máximo 6. Seria incoerência se tivesse 2p7. Aí seria errado, porque no P só cabe no máximo 6. Beleza? Então, se eu tiver a posição, por exemplo, 4F13, está correto. 4F14 também está correto. Mas se tiver 4F16, está errado, porque o F só cabe no máximo 14 elétrons. Então, para cada orbitais, você teria a possibilidade de encontrar 2 elétrons, como já comentado, né? Mas para cada subnível eu vou ter um determinado número de orbitais para contemplar os elétrons presentes dentro deles. Por exemplo, como no subnível P eu tenho 6 elétrons, a possibilidade de encontrar 6 elétrons no máximo, se imagina que para colocar 6 elétrons, se em cada orbital cabem no máximo 2, eu vou precisar de 3 para contemplar a quantidade máxima de 6 elétrons. Como no subnível D cabem no máximo 10 elétrons, então se eu tiver 10 elétrons para colocar, eu vou precisar de 5 orbitais para encaixar esses 10 dentro, porque cada orbital só cabe no máximo 2 elétrons. Então, para descobrir a quantidade de orbitais em cada subnível, a dica é: pegue a quantidade de elétrons e divida por 2. Então, se no S cabe no máximo 2, eu pego essa quantidade máxima e divido por 2. 2 por 2 dá 1. Quantos cabem no máximo no P, Vinícius? Cabem 6. Então, para eu achar o número de elétrons do subnível P, o que é que eu faço? A quantidade máxima de elétrons divido por 2. 6 por 2 dá 3. Ok? No G, cabem 18. Então, você pega 18 e divide por 2, que dá 9. Então, para colocar os 18 elétrons do subnível G, eu precisaria de 9 orbitaizinhos para contemplar o encaixe de 2 em cada um deles. Ok? Então, há também aqui a descrição do crescimento da energia dos subníveis. Eles crescem do S para o F, né? O menos energético é o S, depois vem o P, depois o D, o mais energético é o F dos subníveis que a gente tem. Ok, meus amigos? Então, está aí descrito o número quântico secundário. Mas, além de determinar qual é o subnível que o elétron está, porque se ele te informar o valor do L, você define o subnível dele. Por exemplo, se ele disser que o F é 3, eu já sei que o elétron está no subnível F. Se ele disser o elétron tem o número quântico secundário igual a 2, eu já sei que ele está no subnível D. Então, ele define para a gente o subnível do elétron, mas também pode nos falar, pode fazer a referência da forma geométrica dos orbitais daquele subnível. Cada subnível, os seus orbitais têm uma forma geométrica definida. Então, por exemplo, os orbitais do tipo S são sempre esféricos. Então, orbitais do tipo S sempre esféricos. E veja que eles mudam de tamanho de acordo com a quantidade de energia do nível, né? Um orbital do nível 3, se ele for do tipo S, a esfera energética dele é maior do que um orbital S que esteja no primeiro nível. Assim como um orbital 2S é maior que um orbital 1S, mas é menor do que um orbital 3S, porque o tamanho da esfera vai decorrer da sua quantidade de energia do nível. Já os orbitais do tipo D, eles são distribuídos num sistema tridimensional, são 3 eixos diferentes. Então, a gente fala, tem o PX, tem o PY e tem o PZ, porque é a direção que esses orbitais tomam no espaço. Então, eu tenho um formato chamado de bilobular, alguns chamam de duplo halteres, outros definem como sendo um biovoid, né? Veja aí a forma geométrica dos orbitais do tipo D. Desculpem, do tipo P. Aí tem também o descrito para o B
e para o F. Veja que quanto mais, né, orbitais eu tenho no subnível, mais arranjos geométricos vão surgindo, né? Por exemplo, no orbital D, eu tenho 3 formas geométricas diferentes, né? Distribuídas espacialmente, de modo que para cada situação dessa há um direcionamento para o orbital. Então, as formas dos orbitais também são indicadas, né? Estão associadas ao número quântico secundário. Então, a nível de ensino médio, a gente trabalha muito mais com os orbitais do tipo S e P, né? Os orbitais D e F, eles são mais tratados a nível de ensino superior. Mas nada impede que você tenha pelo menos o conhecimento, né? Que esses orbitais têm formas diferentes e depende do subnível que ele está associado. A forma dos orbitais do subnível S é diferente da forma do subnível P, que é diferente da forma do subnível D, assim como é também do subnível F, G, H, I, etc. Número quântico magnético, ML ou M, né? Simplesmente. Ele tenta mostrar para mim qual é o orbital que você vai posicionar o elétron. Como a gente viu, nós podemos encontrar, dependendo do subnível, mais de um orbital para possivelmente achar o elétron, né? Se for do subnível S, não tem muito problema, porque você só tem um orbital. Mas se eu tiver um subnível P, eu tenho dentro dele 3 orbitais diferentes. Então, eu tenho que ter a noção de em qual deles eu vou encontrar possivelmente esse elétron. Se eu estiver num subnível D, a coisa ainda fica pior, porque no subnível D, nós vimos que a gente precisa ter 5 caixinhas, né? Ou 5 orbitais diferentes. Então, eu preciso enxergar, eu preciso dizer em qual deles eu vou colocar o elétron. E essa indicação de qual deles eu vou colocar o elétron é dado pelo número quântico magnético, representado por M ou ML. E isso depende do valor do L, né? O ML tem a sua variação de valores em dependência do L. Ele varia do menos L, passando por 0 até mais L. Essa variação começa da esquerda para a direita, né? A colocação dos valores. Se você tiver só um orbital, como é, por exemplo, o subnível S, lá eu vou ter o valor do ML igual a 0. Mas se eu tiver num subnível P, por exemplo, onde o L vale 1, eu vou ter os valores para o ML variando de menos 1, passando por 0, que é o orbital central, e vai até mais 1. Então, com isso, eu defino valores para os 3 orbitais que você encontra dentro do subnível P. Ó. Aqui dentro eu tenho 3 orbitais, né? Então, eu vou encaixar para o orbital central os valores de 0, à esquerda dele menos 1, à direita dele mais 1, né? Para o subnível P, está aí os valores para o subnível, para cada orbital deste subnível. E esses valores mostram para a gente o correspondente orbital que eu vou colocar o meu elétron. Se ele disser para mim, no subnível P, o elétron tem ML igual a mais L, então, igual a mais 1, desculpa. Então, eu já sei, ó, eu vou colocar o elétron dentro desse orbital aqui. Se ele disser, não, o elétron está num subnível P, mas o ML dele é igual a 0. Então, eu já sei que dos 3 orbitais que eu tenho, eu vou localizar o elétron dentro do orbital central. Então, o valor do ML serve para isso, para indicar para mim em qual dos orbitais eu vou colocar aquele elétronzinho que eu tenho para distribuir. Se eu tiver num subnível D, ó, a coisa já fica mais complicada, porque lá no D eu tenho a presença de 5 orbitais. Mas se eu souber que o valor do ML varia em função do L, de menos L passando por 0 até mais L, então fica fácil. Como o subnível é o D, o L vale 2. Então, os valores do ML vai ser menos 1, desculpem, menos 2,
menos 1, 0, tem que passar por ele, mais 1, mais 2. Então, está aqui os 5 orbitais, ó, do subnível D. Aí, eu sei que o orbital central é sempre o de valor para o ml igual a 0. Aí, os que estão à esquerda dele, vai ser o primeiro menos 1 e o segundo à esquerda, o valor menos 2. Os que estão à direita, o primeiro, o valor mais 1 e o segundo, o valor mais 2 para o ml. Aí funciona assim, ó. Ele vai dizer para ti no problema, o elétron está num subnível do tipo D e o seu ml é igual a mais 2. Aí, dos 5 orbitais que eu tenho, eu já sei que o mais 2 é esse aqui, ó. Aí eu venho, coloco o elétronzinho dentro desse orbital. E somente dentro desse, porque a localização do orbital do elétron dentro do subnível dependerá do valor do ml. Então, o ml serve para isso, para dizer para a gente em qual dos orbitais daquele subnível você vai posicionar aquele elétron, né? A região mais provável para eu posicioná-lo. Então, se eu tiver agora num subnível do tipo F, cujo L é 3, então eu vou ter os seguintes valores do ml. Menos 3, menos 2, menos 1, passo por 0, mais 1, mais 2, mais 3. E nunca esqueça esse detalhe, ó. Sempre o 0 vai ocupar o orbital central. À esquerda do 0, valores negativos. À direita do 0, valores positivos. Então, é 0. No subnível F não são 7. Então, o central é 0. Aí, à esquerda dele, eu vou preenchendo o orbital do ml menos 1, menos 2, menos 3. E à direita, mais 1, mais 2, mais 3. Então, aí está tipificado os orbitais de acordo com o valor do ml. Aí ele vai dizer para ti, olha, esse meu elétron está no orbital está no subnível do tipo F, mas o ml dele é menos 2. Aí eu já sei que dos 7 que apresenta o subnível F, eu vou colocar nesse orbital aqui, ó, porque é nele que o ml vale menos 2. O elétron está no subnível F, mas o seu ml é mais 3. Dos 7 orbitais que tem lá, qual é o que tem o ml igual a mais 3? É o que está mais à direita do 0. Então, eu vou lá e já sei que eu vou colocar o elétronzinho nesse orbital aqui, porque é lá nele que vale o ml igual a mais 3. Ok? Então, eu já sei qual é o orbital do elétron quando a mim for fornecido o valor do ml dele. O ml servirá para isso, para indicar para a gente em qual daqueles orbitais que eu tenho dentro do subnível, onde posicionar aquele elétron que eu quero distribuir dentro da eletrosfera. Prossigamos. Falta só mais um número quântico para a gente encerrar essa ideia de número quântico, que é o chamado número quântico de spin. Esse termo spin vem de uma palavra inglesa chamada spinning, que quer dizer rotação. Então, o elétron, ele tem o poder de girar em torno de si mesmo. E quando ele gira em torno de si, ele executa um movimento de rotação. Então, esse spin, número quântico de spin, está associado a essa possível rotação que o elétron tem em torno de si mesmo. Só que acontece um porém. Qualquer carga, não é somente o elétron, não. Qualquer carga, positiva ou negativa, que gire em torno de si mesmo, quer dizer, que exerça um movimento de rotação, ela gera em torno dela um campo magnético. Ok? Então, qualquer carga, positiva ou negativa, girando em torno de si, no movimento de rotação, produz em torno dela um pequeno campo magnético. Isso acontece também com o elétron, né? O elétron é uma carga, vai girar em torno de si e vai produzir, então, um campo magnético. Se o orbital estiver completo, quando é que ele está completo, Vinícius?
Esse termo é indicado para a gente usar quando o orbital tiver 2 elétrons dentro dele. Então, orbital completo é aquele que tem 2 elétrons dentro dele, porque cada orbital só cabem no máximo 2 elétrons. Se ele estiver incompleto, Vinícius, aí vai ter só um. Se ele estiver vazio, Vinícius, ora, não vai ter nada, né? Então, o orbital pode estar vazio, quer dizer, sem nada dentro. O orbital pode estar incompleto, quer dizer, só vai ter um elétron dentro dele. Ou o orbital pode estar completo, totalmente preenchido, quer dizer, vai ter 2 elétrons dentro dele. Se ele tiver os 2 elétrons, aí eu já sei que lá dentro, ó, eles vão executar movimento de rotação contrários, ok? Dentro do mesmo orbital, os elétrons são forçados a exercer movimento de rotação contrárias. Um vai ser no sentido horário e o outro vai ser no sentido anti-horário. E veja que, quando eles fazem esse movimento de rotação, é como se eles virassem pequenos ímãs. Por isso que ele fala que gera-se em torno deles um campo magnético. Eles vão se transformar em ímãs. E o que é que eu aprendi a respeito de ímãs? Que se eles tiverem polos de nomes diferentes, eles se atraem. Se tiverem polos de mesmo nome, eles se repelem. Então, essa lei aqui vale também para os elétrons, já que eles se transformam por esse movimento de rotação em pequenos ímãs. Mas acontece que eles são também cargas, né? E o que é que a gente sabe a respeito das leis das cargas? Que se elas têm cargas de mesmo sinal, aparece uma força elétrica de repulsão. Se eu aproximar 2 cargas positivas, elas se repelem, como, por exemplo, 2 prótons, né? Se eu aproximar 2 cargas negativas, eles têm uma tendência de se repelerem. É o caso de 2 elétrons, ok? E que, se forem cargas diferentes, elas se atrairão. Essas leis já eram conhecidas lá por Faraday, né? Que estudou bastante as cargas elétricas. Então, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Mas também, quando os ímãs interagem, há uma força magnética. Pode ser uma força magnética de repulsão, ou pode ser uma força magnética de atração entre eles, né? É aquela história de, quando eu aproximo 2 ímãs de mesmo polo, eles se repelem. Quando eu aproximo 2 ímãs de polos diferentes, eles vão se atrair. Então, no orbital, acontece simultaneamente 2 coisas. Acontece uma repulsão elétrica e acontece uma atração magnética. Como assim, Vinícius? A repulsão elétrica acontece porque, dentro do orbital, se ele estiver completo, são 2 elétrons que têm cargas iguais. Não são 2 cargas negativas, então os elétrons ali estão se repelindo. Mas, no momento em que eles rotacionam em sentidos invertidos, eles criam campos magnéticos opostos. Funciona como você estivesse aproximando 2 ímãs de polos diferentes. Aí aparece, nesse instante, uma atração magnética. E essa atração magnética, ela é maior que a repulsão elétrica. Por isso, é possível encontrar orbitais cheios, né? Orbitais preenchidos, orbitais completos. Os orbitais estão lá com 2 elétrons, que são cargas iguais, se repelindo. Mas como eles estão girando no movimento de rotação em sentidos contrários, eles produzem 2 campos magnéticos opostos que se atraem mutuamente de forma muito mais intensa, muito mais forte que a repulsão elétrica. Por isso, eles conseguem ficar numa mesma região, próximo um dos outros, sem se repelirem, porque a atração magnética é maior que a repulsão elétrica, tá? Essa repulsão elétrica existe. Não deixa de existir porque elas são cargas, mas, no entanto, ela é como que neutralizada, porque a atração magnética é maior do que ela,
supera essa repulsão, mantendo, então, a possibilidade de você achar, encontrar, perceber, visualizar, né, dois elétrons numa mesma região de orbital. Assim, a gente pode concluir o seguinte: os spins poderão, né, ter dois valores convencionais. Convencionais quer dizer, é como se tivesse sido feito uma convenção, um acerto entre os químicos e os físicos, para tipificar, ó, esses dois elétrons vão poder assumir dois valores de números quânticos, spins, opostos. E como os outros são inteiros, vamos atribuir a eles, convencionalmente, um valor fracionário. E assim ficou acertado. Os spins podem ter valor mais ou menos meio. Então, a gente vai usar a convenção seguinte. Sempre que eu tiver no orbital o primeiro elétron, nós vamos usar a convenção que esse primeiro elétron, aquele que está com a setazinha para cima, vai ter o spin mais meio. E o segundo elétron, que vai ter a setazinha para baixo, vai ter o spin menos meio. Então, esses dois valores são convencionais, ok? Não tem nenhuma experimentação que tenha sido feita para determinar experimentalmente o valor desses spins. São valores arbitrários, convencionados. Agora, o que a gente sabe é que as rotações sendo opostas, foi então designado dois valores iguais, mas de sinais opostos, né? Um é positivo, outro é negativo. E nem tão pouco a gente sabe qual dos elétrons está girando no sentido horário e qual estaria girando no sentido anti-horário. O que nós sabemos é que é necessário que eles girem em sentidos opostos para poder contemplar a formação de dois campos magnéticos de polos, né, contrários, para que a força de atração magnética supere a força de repulsão elétrica. Ok, meus amigos? Então, a partir de agora, quando formos resolver nossos problemas de números quânticos, vamos adotar para o primeiro elétron o spin mais meio, para o segundo elétron o spin menos meio. Ok? Agora, você pode, por exemplo, ler em outro material que o autor tenha assumido um valor diferente. Para o primeiro, menos meio, para o segundo, mais meio. Não tem problema, porque ele adotou uma outra convenção. Então, essa convenção ela é uma convenção arbitrária. Só que a maioria dos autores utilizam essa convenção de mais meio para o primeiro, menos meio para o segundo. Então, a gente tem, né, associado a essa ideia dos spins, um princípio chamado princípio da exclusão de Pauli, né, que diz o seguinte: no mesmo orbital, né, sempre se eles estiverem preenchidos, né, estiverem com dois elétrons, os spins devem ser contrários, né? Então, se um orbital tiver o número máximo de elétrons dele, sempre eles vão ter os spins opostos, para poder contemplar aquela ideia, né, das rotações invertidas. Então, ele dizia o seguinte: em um orbital, cabem no máximo dois elétrons, desde que eles tenham os seus spins contrários. Se tiver o mesmo spin, o que acontece, Vinícius? Um expulsa o outro. Aí vai ficar o orbital semi-preenchido. Então, quando um elétron vai entrar num orbital já preenchido, ele vai assumir uma rotação oposta daquele que já está lá, para que ele possa ficar na mesma região. Aí ele pode, então, ficar girando lá dentro, juntamente com o outro, em rotações invertidas, para que possam criar, por sua vez, dois campos magnéticos, né, de polos opostos. E assim se atrair e a atração magnética ser maior que a repulsão elétrica. Outra coisa que é interessante você conhecer também, nessa questão de colocar elétrons dentro dos orbitais, fazer a distribuição dos elétrons dentro dos orbitais, é a ideia da regra de Rand, que diz o seguinte: coloca-se em cada orbital daquele subnível, né,
da esquerda para a direita o primeiro elétron, e só depois que todos os orbitais estiverem preenchidos, é que você pode vir colocando o segundo, sempre com o espinho invertido, né? Se o primeiro tem a setinha para baixo, o segundo, quando entrar, vai ter a setinha. Se o primeiro tiver a seta para cima, o segundo que vai entrar vai ter a seta para baixo, né? E essa indicação da setinha para cima e a setinha para baixo, para indicar os elétrons, né? Que define para a gente a oposição das rotações dos elétrons, né? Então, cada elétron ele vai ser representado por uma setinha, o primeiro com a setinha para cima, o segundo com a setinha para baixo. Quando o orbital estiver completo, só cabem no máximo 2. E, de acordo com a exclusão de Pauling, devem ter sentidos ou spins contrários, né? Sentido de rotação contrária ou spin opostos, para que eles possam girar em sentidos contrários, produzindo 2 campos magnéticos de polos diferentes, e assim a atração magnética seja maior que a repulsão elétrica. E a regra de Rand favorece justamente isso. No momento em que ele diz que cada orbital vai receber inicialmente o primeiro elétron dele, e só depois disso é que eu posso vir colocando o segundo vai sempre entrar num sentido oposto ao primeiro. E aí, a regra de Rand garante o princípio da exclusão de Pauling, porque toda vida que o segundo elétron entrar, ele vai entrar num sentido de rotação oposto ao primeiro. O primeiro entra com a setinha para cima, o segundo elétron daquele orbital vai ter que entrar com a setinha para baixo. Veja aqui, ó, a distribuição correta de 5 elétrons dentro do subnível P. Você coloca inicialmente o primeiro elétron de cada um dos orbitais, e só depois é que eu venho colocando o segundo elétron, sempre da esquerda para a direita, dentro dos orbitais. Para colocar 8 elétrons num subnível do tipo D, o subnível do tipo D tem 5 orbitais, toda a vida. Aí eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando todos eles receberem o primeiro elétron, aí eu venho colocando o segundo. 5, né? 6, 7, 8. Aí paro por aqui. O 8º elétron, o 7º e o 6º, foram todos eles o segundo elétron de cada um dos orbitais. E quando eu fiz isso, eu garanti o princípio da exclusão de Pauling. O orbital está completo, com no máximo 2 elétrons, e os spins são opostos, ou contrários, né? E isso aí garante para mim que eles vão poder ficar na mesma região, porque tendo spins contrários, a rotação é oposta, o campo magnético criado é de polo diferente, e aí acontece a atração magnética impedindo a repulsão elétrica. Então, só reforçando, ó, aqui está errada, de acordo com a regra de Rand, porque inicialmente, ó, esse orbital deveria ter recebido o seu primeiro elétron. Nenhum orbital pode ter um segundo elétron se existir orbitais vazios dentro daquele subnível, de acordo com a regra de Rand, que diz o seguinte: eu vou preenchendo os orbitais do subnível da esquerda para a direita, inicialmente com o primeiro elétron de cada um deles, e só depois é que eu venho colocando o segundo elétron com um sentido oposto ao primeiro nos outros orbitais, ok? Aí aqui ficou correto, ó. Os 4 elétrons subnível P. Por que eu sei que é subnível P? Ora, porque tem 3 orbitais, né? O único subnível que a gente conhece com 3 orbitais é o subnível P. Então, coloquei 4 elétrons dentro do dos orbitais, né? Do subnível P, seguindo rigorosamente a regra de Rand. Inicialmente, o primeiro elétron de cada orbital, e só depois disso é que eu venho colocando o segundo, sempre com o sentido oposto. O primeiro tem a setinha para cima, o segundo vai ter que ter a seta para baixo. E com isso, executando a regra de Rand,
eu garanto o princípio da exclusão de Pauli, porque aqui dentro, ó, vai ter no máximo 2 elétrons com os spins contrários. Distribuição eletrônica, né? Que é uma forma que eu tenho de distribuir os elétrons dentro da eletrosfera, né? Aqui nós temos o mapa da eletrosfera, indicando a quantidade de elétrons em cada uma das camadas, e um diagrama, né, de posições da eletrosfera, que é atribuído, muitos atribuem esse diagrama ao químico chamado de Linus Pauling, né? Esse Linus Pauling criou, em cima dessas posições de cada nível e subnível da eletrosfera, o crescimento da energia ao longo deles. Ó. A energia penetra na posição 1s2 e vai crescendo, se deslocando ao longo da eletrosfera, até passar pela última posição. Então ela entra aqui, ó, na posição 1s2, aí vem para 2s2, 2p2, aliás, 2p6, né? 3s2, ó, aí sobe para 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, aí vem para 4d10, 5p6, 6s2, aí sobe lá, ó, para 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, aí sobe 5f14, 6d10, 7p6. Então, essa é a rota de crescimento da energia ao longo da eletrosfera. E você vai, então, para distribuir os elétrons de um certo átomo dentro da eletrosfera dele, eu sou obrigado a seguir posição por posição dessa dentro da eletrosfera. Porque, não esqueça, que os elétrons vão ocupando as suas posições de acordo com a energia que eles apresentam. E essa energia vai crescendo ao longo da eletrosfera, e eu preciso ter, então, a rota de crescimento dessa energia. E a rota de crescimento dessa energia é designada justamente por esse diagrama. Então, você vai seguindo as posições dele e vai preenchendo até totalizar a quantidade de elétrons que o átomo tem. Quando chegar naquela situação de totalidade dos elétrons dele, você tem a chamada distribuição eletrônica da espécie, ok? Então, o pré-requisito para você fazer distribuição eletrônica é conhecer esse diagrama. Então, a primeira dica que eu dou é você tentar aprender a construir o diagrama, a saber se deslocar dentro dele, para ir escrevendo posição por posição, de acordo com o crescimento da energia dentro da eletrosfera. Essas setas indicam para a gente, na realidade, o crescimento da energia. A energia começa crescendo aqui na posição S, aí vem, ó, para a posição 2s2. Aí da 2s2 vem para a posição 2p6. Depois vem para a posição 3s2. Então, na distribuição, eu não posso colocar a posição 3s2 na frente da posição 2p6, porque a posição 3s2 é mais energética. E elas, então, na distribuição eletrônica de um átomo, as posições vão aparecendo conforme o teor de energia que eles têm. De modo que, depois de 3s2, eu devo me deslocar para a posição 3p6. Depois de 3p6, 4s2. Aí, depois de 4s2, eu sou obrigado a escrever a posição 3p6, para depois ir para, aliás, 3d10, para depois vir para 4p6, para 5s2. Aí eu subo lá para 4d10, 5p6, 6s2, vou para a posição 4f14, 5d10, 6p6, aí depois aparece 7s2. Então, o que ele mostrou para a gente nesse diagrama é a sequência de preenchimento
das posições com elétrons dentro da eletrosfera de um átomo. Se eu não seguir cada posição dessa, eu vou estar errando a distribuição eletrônica da espécie. Então, a primeira coisa a fazer é você aprender a desenhar o diagrama e a sequência de crescimento da energia. Porque toda vida que eu vou fazer distribuição eletrônica, a primeira coisa que eu procedo, a primeira coisa que eu faço é desenhar esse diagrama. Aí depois, em cima dele, eu vou fazendo, então, acompanhar de posição por posição e vou, então, colocando as distribuições. Veja aqui o hélio, ó, número atômico 2. Aí eu sei que o hélio tem 2 elétrons, porque como ele é neutro, ele tem 2 prótons no núcleo, 2 elétrons na eletrosfera. Aí lá, a posição que vai aparecer é 1s2. Já o cloro tem número atômico 17, quer dizer que ele tem 17 elétrons na eletrosfera. Aí eu vou, então, seguindo o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois de 3s2 vem 3p6. Só que se eu colocar aqui 6, ultrapassa os 17, ó, porque até aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. Não é? Desculpem, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 10 mais 2, 12. Então, para 17, faltam só 5. Se eu colocar os 6 que aqui cabem no total, vai para 18. Aí já é um outro átomo, que é o argônio, né? Então, eu finalizo a distribuição eletrônica do cloro em 3p5. E assim, ó, fica bem fácil você fazer a distribuição por camadas. Não preciso nem fazer o estudo daquelas regras, né, que tem para distribuir os elétrons por camadas. Aqui eu já vejo, ó, o número quântico principal 1 representa a camada K. Tem quantos na camada K? 2. As posições que tenham o número quântico principal 2 representa a camada L. Tem quantos, Vinícius? 2 no S, 6 no P. Quanto é que dá 2 mais 6, Vinícius? Dá 8. Todas as posições que tenham número quântico principal 3 estão na terceira camada, ou na camada M. Tem quantos, Vinícius? 2 mais 5, 7. Então, está aqui, ó, a distribuição eletrônica do cloro, também feita por camadas. Se você precisar memorizar ou decorar, como você queira chamar, aquelas regras de distribuição eletrônicas por camadas. Então, se você aprender o diagrama, você consegue fazer qualquer tipo de distribuição. Essa distribuição que aparece aqui, ó, é chamada distribuição eletrônica por subnível de energia. Então, eu vou colocando cada subnível que tem dentro da eletrosfera e, no final, eu tenho a distribuição eletrônica por subnível. Também chamada distribuição energética, né, da espécie. Vou aumentar um pouquinho, ó, de 17 para 40, né? O zircônio, que é o Zr, tem número atômico 40. Aí eu vou lá, ó, não importa a quantidade de elétrons que você tem para distribuir. Se você souber o diagrama, se você souber seguir as posições, você faz qualquer distribuição, independente da quantidade. Aí vai, ó, primeira posição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, depois vem para 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d2. Quem me deu essas posições foi esse diagrama aqui, ó. Eu fui seguindo posição por posição, de acordo com esse deslocal que eu tracei aqui de azul, você vai seguindo e vai, então, finalizando em 4D. Cabe no máximo 10, mas se eu colocar aqui 10, eu supero os 40, né? Então, para totalizar 40, só está faltando 2. Eu vou lá e coloco 2. Se eu quiser, eu posso fazer a distribuição do zircônio também por camadas. Aí, ó, número quântico principal 1 é a camada K, então tem 2. O número quântico principal 2 é a camada L. Tem quantos, Vinícius? 2 mais 6, 8. Toda posição que tenha o número quântico 3 faz parte da camada M. Tem 3s2,
3P6, 3D10. Quando eu somar 10 mais 6 mais 2, dá 18 na camada M. Toda posição que tenha o número quântico principal 4 é da camada N. Aí tem 4S2, 4P6, 4T2. Aí eu somo 2 mais 6, 8, mais 2, 10. Toda posição que tenha o número quântico principal 5 é da camada O. Aí eu vou ter aqui 2 elétronzinhos na camada O. A última camada de um átomo é sempre chamada camada de valência, né? Qual é a camada de valência do zircônio? É a camada O. Se você quiser encontrar essa camada na distribuição por subnível, você vai atrás desse macete aqui, ó, dessa dica. Procura qual é a posição que tem o maior valor de número quântico principal. Aquela posição com maior valor de número quântico principal vai expressar para você a camada de valência. Então, a dica é, quer achar a camada de valência? Quero. Quer que eu faça, Vinícius? Procura, na distribuição por subnível, as posições que tenham maiores valores para número quântico principal. O maior valor que aparece aqui é o 5. Então, é essa camada que vai ser dita a camada de valência. A quinta camada é a camada O. Vinícius, se for a platina que tem 78, também não tem bicho. Se você conhecer o diagrama, você faz qualquer quantidade de elétrons. O número atômico é 78, quer dizer que a platina tem 78 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4t10, 5p6, 6s1, 4f14, 5d9. Ok? Então, daí a distribuição da platina, seguindo lá o diagrama, né? A única diferença que acontece é que você tem aqui uma espécie com a distribuição especial, né? A sua posição S terminou com 2 e aqui terminou com 9, né? Aí, o que é que ele fez? Tirou um daqui e trouxe para cá, para gerar uma maior estabilidade na espécie da platina, que é muito comum isso acontecer nos chamados metais de transição, como é o caso aí da platina. Aí tem a distribuição por camadas, ó. Camada K2, L8, M18, N32, O17, P, que é a sexta camada, com um elétronzinho. Aí aqui eu coloquei umas dicas importantes, ó. Elétrons de valência, deixa eu trocar aqui o meu apontador. Elétrons de valência são os elétrons presentes no nível mais afastado, quer dizer, ou seja, na última camada. Ou, se você preferir, na camada de valência. Quem é a camada de valência? É o nível mais externo, ou é o nível mais afastado, ou a camada mais distante do núcleo. E os elétrons dentro dela, por sua vez, vai ser os chamados elétrons de valência. Subnível mais energético é aquele que apresenta o último elétron, né, de acordo com o diagrama de Pauling. Então, você vai fazendo a distribuição e a última posição que aparecer, na realidade, é a posição mais energética. Então, posição mais energética, Vinícius, qual é a dica? Faz a distribuição por subnível. O último que aparecer é o mais energético, né? Já que a distribuição é feita pelo crescimento da energia. Elétron de diferenciação. Esse termo é indicado, né, para você designar o último elétron que foi colocado, né, ao se distribuir os elétrons pelo diagrama de Pauling, né? É aquele que faz a diferença, né, de um tipo de átomo para o outro. Isso você vai entender um pouco melhor quando estudarmos a ideia da tabela periódica, que trabalha muito com essa questão do elétron diferenciador. É que vai fazer a distinção entre um metal e um ametal, né? Entre um gás nobre, entre um halogênio e um calcogênio. Então, você vai entender melhor o que é esse elétron diferenciador quando nós estivermos trabalhando a tabela periódica. Mas é ele, elétron, que faz a diferença entre um tipo de átomo e outro.
O átomo de ferro, né, possui número atômico 26. Sua distribuição nos subníveis será. A gente fez aqui a distribuição, né? Seguindo o diagrama, você vai ter aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa ordem é uma ordem crescente de energia, ok? Então, ela é chamada ordem energética de distribuição. Mas eu posso também pegar a ordem energética e agrupar por nível de energia. Todas aquelas posições de mesmo número quântico principal, eu agrupo. Aí, como é que ficou? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 e 4s2. Quando eu faço esse agrupamento, diferente da sequência que aparece na distribuição, essa sequência aqui primeiro, ó, é a que eu obtive seguindo o diagrama, ok? Aí é chamada ordem energética, ou ordem crescente de energia, a mesma coisa. Mas quando eu agrupo posições com o mesmo número quântico principal, eu produzo uma outra informação, que é chamado ordem geométrica ou ordem de distância. É a mesma coisa, né? Ordem geométrica nada mais é do que você agrupar as posições que tenham os mesmos números quânticos principais. Aí você vai ter uma espécie, né, de organização por nível de energia. E aí aquela ideia, ó, quem é o subnível mais energético do átomo de ferro? Aí eu olho aqui, ó, qual foi o que apareceu por último? 3D6. Qual o subnível mais externo? Ora, a dica para o mais externo é você procurar o que tem maior número quântico principal. Quem é que tem maior número quântico principal, Vinícius? Posição 4s2. Então, essa é a mais externa, ok? Vou repetir. A mais energética é a última que aparece na distribuição por subnível. O último que aparecer lá é o subnível mais energético, ou de maior energia, como ele está aqui colocando, né? O mais externo, como é que eu faço, Vinícius? Tem alguma dica? Tem. A dica é a posição que tenha o maior número quântico principal. No caso aqui, 4s2. Se ele me perguntasse qual a camada de valência, aí você olha a posição mais externa, que vai dizer para ti a camada de valência. É a quarta camada. E quantos são os elétrons de valência, Vinícius? São 2, porque só tem 2 nessa posição, ok? E aqui, por camadas, né? K com 2, L com 8, M com 18, N com 2. Fica fácil você fazer a distribuição por camadas quando você pega a ordem geométrica, ó, porque ela já está organizada por nível de energia. Distribuição aqui de ânions, né? De íons. Você faz o acréscimo ou decréscimo dos elétrons na camada de valência, né? Então, você faz a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui terminaria em 2p4 para o enxofre, né? A dica é, quando você vai fazer uma distribuição para íons, você, a princípio, esquece as cargas, não importa se é cátion ou se é ânion, você esquece a carga, faz a distribuição como se ele fosse um átomo neutro, e depois disso você olha a carga. Se for ânion, você acrescenta os elétrons na camada de valência. Se for cátion, você tira os elétrons na camada de valência. Então, qual é a camada de valência do enxofre? Aqui terminaria, ó, em 3p4. São 16, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, que dá 12, 3p4, que daria 16. Mas acontece que o enxofre ganhou 2 elétrons. Aí onde é que eu vou colocar esses 2 elétrons? Na posição que ainda cabe, que era a posição 3p4. Aí eu vou lá, coloco os 2, então, onde tem 4, coloca 2, fica 6. Então, termina aí em 3p6. Então, fiz a distribuição como se ele fosse um átomo neutro, olhei a carga, vi que era um ânion,
eu já sei que ânion quer dizer recebimento de elétrons e acrescento tantos elétrons que seja indicado pela carga dele. Como a carga é -2, então eu vou acrescentar 2 elétrons. Aí, dependendo da distribuição eletrônica, você pode ter também a ideia de materiais chamados de paramagnéticos ou diamagnéticos, né? Ou ainda ferromagnético. Os ferromagnéticos já tinham sido observados desde há muito tempo, né? Quando se percebeu que alguns materiais eram atraídos fortemente por ímãs. Então, um material ferromagnético é aquele que consegue sofrer uma influência muito grande de um campo magnético externo e, a partir daí, ele é atraído fortemente. E essa caracterização acontece porque há no átomo, ou na espécie que você esteja analisando, elétrons desemparelhados, né? Esse fenômeno de serem ferromagnéticos já tinham sido observados, por exemplo, no ferro, no níquel, né? No cobalto. Só que depois, algumas outras espécies também começaram a manifestar essa capacidade de interagir com campos magnéticos externos, né? E aí, mesmo não sendo fortemente atraídos por um campo magnético externo, eles esboçavam, eles apresentavam algum diferencial, alguma alteração quando eles eram colocados próximo a um campo magnético externo. Aí surgiu os materiais chamados de paramagnéticos e diamagnéticos. Os paramagnéticos, eles têm uma atração, ambos têm uma magnetização muito fraca, né? Mas o paramagnético, ele consegue ser atraído pelo ímã, porque ele consegue organizar, de certa forma, os seus elétrons, né, que têm desemparelhados nas suas camadas lá, e aí consegue sofrer essa influência. Estão lembrados que eu falei que cada elétronzinho que tem no átomo, ele gera um pequeno campo magnético? Quando o orbital está completo, os campos magnéticos se anulam. Quando há orbitais incompletos, quer dizer, quando há elétrons desemparelhados, há campos magnéticos sem serem anulados. E esses campos magnéticos, se forem colocados frente a um campo magnético externo, podem ser organizados. E aí, se essa organização for muito fraca, você tem a ideia dos materiais chamados de paramagnético, né? Quem são os ferromagnéticos? É ferro, cobalto e níquel. Fora desses, se alguém apresentar a chance de ser atraído pelo ímã, ele é chamado de paramagnético. E para que ele seja um paramagnético, qual é o pré-requisito? Ter pelo menos um elétronzinho desemparelhado. Porque se tiver esse elétron desemparelhado, vai ter a presença de um campo magnético dentro dele. E esse campo magnético dentro do átomo pode ser organizado por um campo magnético externo e ele ser fracamente atraído. Já os materiais diamagnéticos, eles não têm essa capacidade de serem atraídos pelo ímã. Pelo contrário, alguns até são repelidos por esse ímã. Veja que o grau de organização no diamagnético produz aqui uma força contrária à atração do campo externo. Ó. O campo externo puxa para um lado e os átomos, né, desemparelhados lá dentro da estrutura, produzem um campo magnético de sentido contrário. Então, ao invés de ser atraído, na realidade, ele passa a ser repelido, né? Alguns materiais diamagnéticos são repelidos pelos campos magnéticos externos. Essa é a diferença de um diamagnético para um paramagnético. O paramagnético tem a sua magnetização e é fracamente atraído pelo campo magnético externo. Ó. Já o diamagnético, ele não consegue ser atraído.
muitas vezes é até repelido pelo campo magnético externo. Então, eu posso ter material paramagnético, diamagnético e material ferromagnético. Os ferromagnéticos sempre são atraídos. Os paramagnéticos, fracamente atraídos, e os diamagnéticos são até repelidos por um campo magnético externo. E aí, meus amigos, a gente finaliza essa nossa videoaula, né? Espero que tenha sido proveitosa para vocês, né? E encerro aqui com o pensamento do Dalai Lama, né? Que diz o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você consegue mudar, né, a si mesmo, você consegue, de certa forma, se vir como exemplo de mudança nas outras pessoas. E aí, pode acontecer do mundo também mudar. Então, se você for agente da sua própria mudança, com o seu exemplo, você consegue mudar também as outras pessoas. E a gente espera que a gente consiga efetivamente mudar, né? A cada dia que passa, que nós mudemos, mas mudemos para melhor. É esse o nosso desejo. Então, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Vou interromper aqui o nosso compartilhamento e desejando já para vocês um bom estudo, um bom trabalho e deixando o convite para as nossas próximas videoaulas. Então, meus amigos, bye, bye.